Olá, sou Vanessa Lovatel e nessa aula eu vou te ensinar a fazer esta linda bonequinha na técnica do amigurumi em crochê. Um passo a passo super detalhado, careira por careira, onde você vai aprender muitos detalhes, arremates, acabamentos e dicas super importantes para deixar o seu amigurumi perfeito. Eu vou dividir essa aula em duas partes e eu já peço para que você se inscreva em meu canal, ative o sininho e assim que a segunda parte for ao ar, você será notificado. Vamos aprender? Nós vamos iniciar o trabalho com o amigurumi brilho na cor pitaia e fazer as perninhas da bonequinha. Então, nós vamos iniciar com o pitaia fazendo o sapatinho e depois nós vamos trocar de cor para seguir nas perninhas. Então, eu vou dar uma laçada e vou fazer 8 correntinhas. Fiz as 8 correntinhas, eu vou vir para a segunda correntinha, então a sétima, né? Essa aqui é a oitava. Vou para a sétima, volto, né? Até a sétima, e dentro dela eu vou fazer 3 pontos baixos, dentro da mesma correntinha. Então, fiz o primeiro, segundo e o terceiro ponto baixo. Vou seguir agora fazendo um ponto baixo para cada correntinha, totalizando 5 pontos baixos. Eu fiz 2, 3, 5 pontos baixos, cada um na correntinha de base. Agora, nós vamos vir aqui na última e vamos fazer novamente 3 pontos baixos dentro desta correntinha. Vou voltar agora e nessas 5 correntinhas vou fazer um ponto baixo cada uma delas. E já aproveito para esconder esse meu fio. Então, eu vou laçar e já vou deixar ele no meio e já vou escondendo ele. Então, vão ser 5 pontos baixos e já vou chegar no final da minha carreira. Então, já escondi o fio, aqui eu posso cortar essa sobrinha. Finalizei, então. Agora, eu já vou introduzir a agulha dentro da primeira correntinha, da primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador para mostrar, né, onde é o início da carreira. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos, cada um no seu ponto de base. Então, aqui eu fiz já um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto baixo da carreira anterior. Então, vai ser um aumento. Vou seguir para o ponto baixo seguinte, vou fazer novamente 2 pontos baixos dentro dele. Fiz o meu segundo aumento. Vou vir aqui para o próximo ponto baixo, vou fazer mais um aumento. Então, já fiz os 3 aumentos. Agora, eu vou seguir fazendo 5 pontos baixos, cada um em cima do próprio ponto de base. 5. E agora, aqui na curvinha, novamente, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, vão ser 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base. E que sobraram 5 pontos baixos, nós vamos fazer novamente, cada um em cima do seu ponto de base. 4, 5. Finalizei a segunda carreira. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Vou tirar o marcador,
vou fazer um ponto baixo, vou recolocar o marcador para saber onde é o início da terceira carreira. Agora, a terceira carreira vai ser um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, vou fazer mais um dentro do ponto baixo de base. E no próximo, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Então, eu fiz a primeira sequência, agora eu vou fazer mais um aumento, 2 pontos baixos no ponto de base e um ponto baixo sozinho no próximo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Então, eu já fiz as 3 sequências de um aumento e ponto baixo. Vou seguir aqui, 5 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Agora, eu vou repetir novamente essa sequência. Um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Fazer a terceira, um aumento e um ponto baixo. E aqui eu vou seguir com 5 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Finalizei a terceira carreira. Agora, então, na quarta carreira, nós vamos fazer 28. Aqui eu acabei esquecendo de falar. Então, a primeira carreira nós vamos ficar com 16 pontos baixos, a segunda 22 pontos baixos e a terceira 28 pontos baixos. Você conta para ver se está correto. Agora, nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira vão ser 28 pontos baixíssimos. Então, vamos introduzir, pegar a laçada e fechar. Introduzir, pegar a laçada e fechar. Deixa eu colocar o marcador aqui para saber. Vai ficar um relevinho, né? Nós vamos colocar o marcador para facilitar. Então, eu vou seguir por toda a carreira fazendo, então, um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base. Finalizei a minha carreira, então agora eu vou tirar o marcador. Essa carreira de pontos baixíssimos vai ser para deixar a solinha, né, bem mais retinha, olha, ela vai ficar bem posicionada, dando mais formato ao sapatinho. Então, agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente para ficar um acabamento perfeito. Eu vou vir aqui dentro da primeira, vocês vão ver que vai ficar assim, ó, 2 alcinhas na parte de baixo, que vai ser onde a gente fez o ponto baixíssimo, e aqui continuam também as 2 alcinhas que era da carreira anterior, onde a gente havia feito pontos baixos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ir para a parte de trás. Olha, você vai a conta 1, 2, 3, 4. Que aqui, ó, ela continua fazendo a curvinha, aqui faz a curvinha também. Então, eu vou vir aqui na parte de trás, na última, né? Na última alcinha, vou introduzir a minha agulha de trás para frente, nessas 2 alcinhas e nessas 2 do ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer. Vai ficar desta forma, ó. Eu vou laçar essa linha e vou puxar lá para trás com calma. Às vezes ela acaba, vamos ver se ela vai vir, senão a gente vai puxar novamente. Ali, veio. Ó, não estico tanto, né? Só dou uma, levo ela para trás, ajeito aqui, acomodo, fica dessa forma. Só para ficar um acabamento perfeito. Agora, nós vamos dar sequência na carreira número 5. Então, essa carreira foi somente para dar o acabamento do sapatinho. Agora, nós vamos seguir normalmente pelas alcinhas, né, da carreira anterior. Então, vou vir aqui. Então, aqui, ó, tinha essas 2, a gente esquece elas vão ficar pro lado de baixo, que era dos pontos baixíssimos. Aqui continuam, ó, as 2 alcinhas da carreira 4 normalmente. Nós vamos pegar pela alcinha de trás,
Então, você vai vir aqui pegar sempre na última alcinha, ó, e vamos introduzir a agulha e puxar, fazer um ponto baixo. Já coloco o marcador. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, eu vou permanecer com 28 pontos baixos. Se você tiver muita dificuldade, você pode voltar o vídeo, fazer, né, várias vezes. Qualquer coisa, mesmo se você não conseguir, você somente pega, não faz essa carreira e segue normalmente aqui pelas alças de trás. Então, vai ficar aquela alcinha da frente, né? Muitos trabalhos, né? A gente faz assim, os sapatinhos, mas assim é só para ele ficar no formato, né? Mais legal e também dá uma firmeza na solinha. Então, aqui eu vou seguir, vou dar uma adiantada e já volto mostrando para vocês. Finalizei a carreira 5 com 28 pontos baixos e agora nós vamos seguir mais uma carreira com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, a carreira 6 também vai permanecer com 28 pontos baixos. E olhem que legal que ficam, ó, conforme você vai subindo, você já vê aqui o acabamento perfeito da solinha o pé, a parte de baixo, né, do sapatinho. A carreira 7, então, já dei uma adiantadinha aqui para não ficar tão longo, né? Então, eu fiz 13 pontos baixos, cada um sobre o seu ponto de base. E agora, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, para fazermos as diminuições, eu pego a alça da frente do ponto. Então, o ponto aqui, ó, ele tem duas alcinhas, a de trás e a da frente. Então, eu pego somente a alcinha da frente do primeiro ponto, venho para o próximo e pego também a alcinha da frente. Vou ficar dessa forma, né, com 3 alcinhas na agulha, laço o fio e tiro tudo. Fiz a primeira diminuição. Venho novamente, alcinha da frente, eu gosto de trabalhar com agulha assim, ó, deitadinha, mas cada um tem o seu jeitinho, né? Que eu acho que é mais fácil para pegar essas alcinhas. Alça da frente, laço. Aqui também, ó, tem uma dica que eu quero dar é a tensão do ponto. Então, o fio que vem no novelo, você controla a tensão do ponto, então aqui, ó, a gente dá uma puxadinha, deixa eu soltar, ó, que ele tá normal. Então, eu dou uma esticadinha, você vai ver que aqui essa parte ela vai ficar mais juntinha. Depois, então, eu laço e fecho. Vai ficar bem fechadinho essa parte das diminuições. Vou fazer a terceira diminuição. Eu sigo, então, fazendo as 6 diminuições. 5 e 6 diminuições. E no final, então, eu vou sobrar 3 pontos baixos. Vou fazer cada um no seu ponto de base. Essa carreira, então, ela vai finalizar com 22 pontos baixos. Carreira de número 9 foram 9 pontos baixos, 6 diminuições e 1 ponto baixo. Fiquei com 16 pontos baixos. Agora, nós vamos trocar de cor. Então, aqui, acabei esquecendo, antes de finalizar o último ponto aqui da carreira 9, nós vamos fazer a troca de cor. Para fazer a troca de cor, então, no último ponto da carreira 9, antes de fechar, nós já vamos pegar o tom de bege, né? Esse aqui é o amêndoa, né? Vou dobrar ele ao meio, vou deixar a alça menor na parte de baixo. Vou vir aqui, ao invés de laçar o fio,
o rosa, né? Já laço o amêndoa. Deixo ele dobradinho aqui, ó. Opa, tô com o gancho virado ali. E puxo ele pra dentro. Pronto, já. Agora eu deixo ele pra cá. Esse aqui eu tensiono ele. Fecho bem essa alcinha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir na parte de trás e já vou fazer um nozinho aqui. Já pra arrematar esse fio. Aperto bem, corto, pode deixar também um pedacinho. Então, aqui o rosa a gente não vai mais usar. Esse daqui depois fica ali pro lado de dentro, não tem problema. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor. Então, agora, nós vamos seguir com a carreira 10. Carreira 10, então, nós vamos fazer 16 pontos baixos pela alça de trás. Nós vamos pegar pela alça de trás, fazer, então, ponto baixo, né, sobre ponto baixo de trás, 16 pontos. Cheguei, então, à carreira de número 24, ficou dessa forma, bem lindinha, e a perna está finalizada. Aqui eu vou colocando fibra, né, conforme eu vou subindo, né, na peça. Vou colocar mais um pouquinho aqui no finalzinho. E olhem, a solinha também fica bem, ela fica, ó, quase que em pé, né? É só você não colocar aqui tanto fibra nessa parte aqui, pra não deixar ela assim, ó, bem estufada. Então, você coloca um pouquinho menos e fica, ó, bem o formato da solinha. Então, eu vou cortar o meu fio e essa perninha nós vamos arrematar. Vou cortar aqui, deixa eu pegar minha agulha. Vou puxar, ó, puxar o fio dessa forma. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, colocar esse fio, essa sobra de fio, e nós vamos fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, eu vou introduzir a agulha no ponto baixo seguinte, ó, terminei nesse, venho aqui no seguinte, de dentro para fora, e vou puxar. E agora, então, eu vou introduzir aqui, no último ponto baixo. Então, ela vai formar essa alcinha, olhem, essa alcinha, para ficar todas iguais. Agora, então, eu venho pela parte de dentro e vou passando esse meu fio por entre os pontos. Passo uns pontos pro lado, depois volto alguns, para prender bem esse fio, para ele não soltar. Aqui eu acabei colocando fibra, dá pra, devia ter deixado para botar depois de arrematar, mas não tem problema. Estico e corto. Então, a perninha 1 está finalizada. Agora, nós vamos fazer outra perninha igual a essa, mas no final nós não vamos arrematar o fio. Cheguei no final, então, ficou dessa forma, ó, ficou um acabamento, né? Nós vamos subir agora com a perninha. Aqui, se você quiser, deixa eu pegar aqui minha fibra. Você já pode ir colocando, né, um pouquinho de fibra dentro do sapatinho, pegando assim, ó, porções, né, pequenininhas e ir ajeitando. Já dá pra colocar um pouquinho no sapatinho, pra depois ficar mais fácil.
Ó, o jeito aqui, bem na parte aqui redondinha, né, da frente, a gente já vai moldando o formato. Não coloca muito para não ficar pegando agora, né, só para facilitar. Então, agora nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, normalmente, ó, pegando pelas duas alcinhas. Vamos seguir na carreira 11 até a carreira 24, dessa forma, somente contornando e fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, vão ser 14 carreiras e cada carreira de 16 pontos baixos. Vai permanecer, né, os 16 pontos baixos. Vamos seguir da carreira 11 a 24 dessa forma. Vamos subir, então, a perninha da bonequinha. Cheguei, então, à carreira de número 24. Ficou dessa forma, bem lindinha. E a perna está finalizada. Aqui eu vou colocando fibra, né? Conforme eu vou subindo, né? Na peça. Vou colocar mais um pouquinho aqui. No finalzinho. E olhem, a solinha também fica bem... Ela fica, ó, quase que em pé, né? É só você não colocar aqui tanto fibra nessa parte aqui, pra não deixar ela assim, ó, bem estufada. Então, você coloca um pouquinho menos e fica bem o formato da solinha. Então, eu vou cortar o meu fio e essa perninha nós vamos arrematar. Vou cortar aqui. Deixa eu pegar minha agulha. Vou puxar, ó, puxar o fio dessa forma. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, colocar esse fio, essa sobra de fio, e nós vamos fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, eu vou introduzir a agulha no ponto baixo seguinte, ó, terminei nesse, venho aqui no seguinte, de dentro para fora, e vou puxar. E agora, então, eu vou introduzir aqui, no último ponto baixo. Então, ela vai formar essa alcinha, olhem, essa alcinha, para ficar todas iguais. Agora, então, eu venho pela parte de dentro e vou passando esse meu fio por entre os pontos. Passo uns pontos pro lado. Depois, volto alguns. Para prender bem esse fio, para ele não soltar. Aqui eu acabei colocando fibra, dá pra, devia ter deixado para botar depois de arrematar, mas não tem problema. Estico e corto. Então, a perninha 1 está finalizada. Agora, nós vamos fazer outra perninha igual a essa, mas no final nós não vamos arrematar o fio. Finalizei a segunda perninha, agora nós vamos unir uma perna com a outra. Então, você precisa observar, né, se está na lateral da perninha e também se vai ficar, né, as duas alinhadas para frente. A união vai precisar ser nessa parte do meio. Então, vou fazer duas correntinhas e já venho aqui na outra perninha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Unir as duas perninhas. Vou contornar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base na primeira perninha.
Então, vai ficar com 16 pontos baixos, nós havíamos, né? Na última carreira da perninha. E depois, então, quando chegar lá nas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo sobre as correntinhas. Cheguei no final, então, aqui tem as duas correntinhas, vou fazer 2 pontos baixos, cada um na sua correntinha. Vou contornar a segunda perninha, fazer da mesma forma, vou contornar ela toda, e quando chegar aqui, vou fazer 2 pontos baixos em cima de cada uma corrente, né? Aqui tem duas correntes, então, vou ser um ponto baixo para cada corrente. Cheguei aqui no final, então, da carreira de número 25. Então, foram 16 pontos baixos na primeira perna, mais 2 pontos baixos nas duas correntes, mais 16 pontos baixos e 2 pontos baixos. Então, no final, nós vamos ficar na carreira de número 25 com 36 pontos baixos. Então, aqui eu já venho, faço o primeiro ponto baixo para iniciar a carreira de número 26 e vou colocar o marcador, para sabermos, né, onde é o início da carreira. Então, agora eu vou seguir da carreira de número 26 até a carreira de número 35 com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cada uma delas vai permanecer com 36 pontos baixos. Já dei uma adiantada aqui e eu quero fazer uma correção, porque eu tinha dito que nós íamos fazer 10 carreiras, eu fiz 8 carreiras, então aqui eu acabei desmanchando, né, duas, porque eu achei que ia ficar muito alto a parte da cintura. Então, nós vamos fazer da carreira número 26 até a 33, 8 carreiras com 36 pontos baixos cada uma delas. Agora, então, nós vamos cortar o nosso fio e arrematar essa parte. Então, eu cortei, vou colocar o fio, né, dentro da agulha de tapeçaria. Vou passar, como eu fiz na parte do sapatinho. Venho para o próximo, de trás para frente. E aqui na última alcinha, de frente para trás, ficar um acabamento perfeito. Aqui, então, vou passar entre a trama e depois cortar bem rente, né? E não vai ter perigo de soltar. Olha como fica. Seguindo, então, nós vamos para a saia da bonequinha. Você pode pegar, né, qualquer ponto, eu gosto de pegar na parte de trás, para onde a gente vai fazer a emenda da careira. Então, a saia nós vamos trabalhar sempre pela alça da frente. Então, tem a alça da frente e a de trás, né, o ponto. Nós vamos trabalhar nesta alcinha da frente, que depois essa de trás nós vamos seguir no corpinho. Então, eu vou pegar o amigurumi brilho, esse tom, o quartzo, e ele tem essa fita metalizada num tom um pouquinho mais escuro, então dá todo um detalhe para esse fio e vai deixar o vestido bem lindo. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção
é que a gente costuma trabalhar para quem, né, trabalha destro, da direita para a esquerda. Só que para fazer a sainha, nós vamos trabalhar ao contrário. Nós vamos virar o trabalho, ao invés de deixar ele de costas para a gente deixa ela de frente, porque senão ela vai ficar, como é que eu vou dizer? Ela, na hora que você vai descer, ela vai ficar no avesso. Então, a gente precisa prestar atenção nessa parte. Então, aqui eu vou pegar o fio na alcinha de fora. Então, ó, a bonequinha tá virada para mim e eu vou prender aqui na alcinha de fora. Então, ao invés de trabalhar nesse sentido, nós vamos trabalhar ao contrário, neste sentido, da esquerda para a direita. Vou prender aqui o meu fio, deixa eu ver onde é que tá a pontinha. Vou prender pela alça de fora. E essa pontinha a gente já vai escondendo. Prender aqui. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base, trabalhando da direita para a esquerda. E a alcinha da frente, então, ó, ela vai ficar livre para depois a gente subir no corpo. Então, dessa forma, nós vamos seguir contornando todo o trabalho, sempre com a parte, né, virada para a gente. Vou seguir aqui e já volto para mostrar para vocês. Aqui também, uns 5 pontos já é o suficiente. Esconder o fio, né? A gente corta bem rente. Aí vai ser mais fácil, né, de trabalhar agora. As primeiras carreiras é um pouquinho mais difícil, porque fica pegando, né, na boneca. Mas depois vai descendo e aí ela vai virar para baixo, né, o vestido vai ficar bem mais tranquilo. Finalizei a primeira carreira da saia, contornando com pontos baixos. Agora, a segunda carreira, você pode substituir a agulha 2,5 pela 3, para a saia, né, não ficar tão repuxada e trabalhar melhor com o amigurumi brilho. Vou fazer o primeiro ponto, vou colocar o marcador. E a partir daqui, nós vamos fazer uma carreira de aumentos e outra de contorno. Vai ser assim até quase o final do vestidinho. Os aumentos, eles serão sempre nas laterais. Então, nós vamos seguir ponto baixo sobre ponto baixo, fazer um aumento para cada lado. Vou fazer aqui. Cheguei aqui, ó, então vou fazer um aumento. Eu fiz a contagem, para mim deu 9 pontos, mas isso não tem problema, você não precisa ficar muito, né, ligado nos pontos, basta fazer nas laterais os aumentos. Vou novamente contornar toda a sainha até chegar lá na outra lateral. Cheguei aqui, né, mais ou menos, na outra lateral.
vou fazer o segundo aumento. E vou seguir ponto baixo sobre ponto baixo de base. Essa carreira, então, foram 2 aumentos e ela vai ficar com 38 pontos baixos. A terceira carreira vai ser ponto baixo sobre ponto baixo de base, e ela vai permanecer com 38 pontos baixos. Agora em diante, então, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Uma carreira com um aumento para cada lado e outra carreira somente contornando. Eu trabalho assim, né? Vou seguindo nessa forma, você vai ver que depois aqui já formou esse cantinho, né? Como nós trabalhamos na alça de fora, ela já vai virar para baixo para formar, né, esse cantinho, essa borda da saia. Então, eu acho mais fácil trabalhar assim, virado para cima, mas a cada pouco você pode ir virando, ver se tá legal. E eu vou fazer, então, dessa forma, aumentando, né, 2 pontos a cada 2 carreiras. Faço, contorno, chego aqui, faço um aumento, contorno, faço um aumento e termino. Aí, a próxima, só contorno. Até a primeira, segunda, terceira carreira da nossa perninha, que depois aqui nós vamos fazer mais um detalhe dessa sainha. Seguir fazendo a sainha até umas 3 carreiras antes do final da perninha, e para mim ficou com 24 carreiras. Vamos agora seguir fazendo um pouquinho diferente. Nós vamos laçar o fio do novelo, introduzir no ponto, tirar tudo de uma vez. Então, vai ser um meio ponto alto. Vou laçar novamente, introduzo, laço, fiquei com 3, laço o fio do novelo, tiro tudo de uma vez. Segundo meio ponto alto. Vou seguir dessa forma, fazendo 2 meios pontos altos em cada ponto de base, até contornando, né, toda a saia, até chegar lá do outro lado. Finalizei, então, a carreira, já dá pra ver a formação, né, do babadinho. Agora, eu vou fazer novamente uma carreira da mesma forma. Então, eu vou colocar, introduzir a agulha e fazer um meio ponto alto. Eu vou colocar o marcador, acabei esquecendo aqui na carreira, vou colocar o marcador e aí vou seguir novamente contornando com 2 meios pontos altos por toda esta carreira. Então, agora ele vai ficar bem embabadado. Finalizei a segunda carreira, fazendo 2 meio ponto alto, cada ponto de base, então ele vai ficar assim, ó, bem embabadado. E aqui eu já dei início, então, à terceira carreira, então agora você vai ver que ele vai ficar bastante embabadado, e depois a gente vai ajeitar, né, para formar a parte de baixo da sainha. Então, a terceira carreira do babado vai ser novamente de 2 meio ponto alto para cada ponto de base, contornando, então, toda a carreira. Finalizamos o vestido, já fiz o aremate, né, da mesma forma que eu fiz dos outros lados, das outras partes, então ele ficou assim, todo embabadinho, né? Aqui você pode vir e ajeitar o babadinho do jeito que você
preferir. Então, a gente vai fazer... A gente coloca, né, um pra baixo e um pra cima, vai ajeitando todos, porque aqui eles acabam ficando todos torcidinhos, né? Então, a gente vai ajeitar. Você pode deixar ele, então, mais pequenininho. Deixa eu fazer uma parte de trás aqui. O babadinho, então, bem mais curtinho. Ou você pode fazer ele com as curvinhas maiores. Vou fazer a parte de trás as curvas pequenininhas e a parte da frente as curvas maiores. E aí, vocês escolhem como vocês preferem que fique esse acabamento do vestido e fica bem fofurento. Deixa eu terminar aqui. Agora aqui vai ficar essa curva um pouco grande, porque não vai juntar com aqui atrás. Então, você pode deixar assim, com um babado bem grande. Aí, depois você vê, né? Depois que ela tá finalizada. Deixa eu ver se eu vou conseguir deixar ela de pé. Às vezes, ela fica conforme a solinha. Você dá uma ajeitadinha na solinha e ela fica de pezinho. Então, você pode deixar o babado bem grande ou bem assim, bastante torcidinho, pequenininho, que também fica bem bacana.